Nos próximos minutos vamos fazer uma resolução detalhada do exame de matemática UEM 2004. Inscreva-se no canal, fique desse lado e até breve. Bem-vindo. Número 1. Se logaritmo de b na base a é igual a a, então logaritmo de raiz cúbica de b ao quadrado na base a será igual a. Primeiro temos que aplicar a propriedade, temos que transformar a raiz em potência. A propriedade diz que se temos uma raiz de índice n de a elevado a p, podemos transformar esta raiz numa potência. Então, fica a elevado a p sobre n. Então, podemos aplicar essa propriedade. Então, teremos logaritmo de b elevado a 2 terços na base a. Temos uma propriedade de logaritmos que diz que se temos logaritmo de b elevado a n na base a, isto será igual, o n passa para aqui, então fica n vezes logaritmo de b na base a. Podemos aplicar esta propriedade. Então, teremos 2 terços vezes logaritmo de b na base a. Mas sabe-se que logaritmo de b na base a é igual a a. Então, podemos escrever aqui 2 terços vezes a. Porque logaritmo de b na base a é igual a a. E pronto, temos a solução. Neste caso, temos a opção correta D, 2 terços de a. 2. A expressão a elevado a x vezes y é equivalente a. Na verdade, é simples, porque é potência de uma potência. A elevado a x e y, na verdade, é igual a elevado a x elevado a y é igual a elevado a y elevado a x, potência de uma potência. Okay? Então, a opção correta B. 3. Um recipiente A tem capacidade CA de 2 terços de K litros e o recipiente B tem a capacidade CB igual a 70% de K litros. Pode-se, então, dizer que querem comparar as capacidades CA e CB. Temos que fazer aqui CA. Bom, o CA, na verdade, temos aí. CA é 2 terços. CA, 2 terços de K litros. CB, 70% de K litro. 70% significa 70 sobre 100. Então, vezes o K. Podemos simplificar. Sim, podemos simplificar. Eliminar este zero. Com este zero aqui. 7 sobre 10 é uma divisão simpática, que é igual a 0,7K. Então, podemos comparar 2 terços e 0,7. Mas, primeiro, precisamos transformar o 2 terços, que é uma fração, no número decimal. Então, podemos fazer aqui. 2 por 3 não é possível. Então, vamos escrever um zero aqui. Então, 20 por 3 é possível, né? Então,
temos que colocar 0 aqui. Então, se eu coloco 0 aqui, obrigatoriamente tenho que colocar um 0 aqui, tá bem? Vírgula. Agora, 20 por 3, quantas vezes? Nós sabemos que 20 por 3 dá um número decimal, não dá um número inteiro, mas sabemos que 6 vezes 3 é igual a 18, porque temos que arranjar um número que multiplicado por 3 dá 20 ou menor que 20, mas deve ser um número próximo de 20. Então, 6 vezes 3 dá 18, certo? E aqui nós escrevemos o simétrico de 18, então fica menos 18. 20 menos 18 sabe-se que é igual a 2, mas podemos fazer isso passo a passo. 8 para 10 falta um 2 e vai um 1. Esse 1 adicionamos aqui no 1. Esqueçam menos, adicionamos aqui no 1. Fica 2. Então, 2 menos 2 é igual a 0. 2 por 3 não é possível, mais uma vez. Aqui colocamos 0. Não precisa colocar um 0 aqui mais uma vez, não faça isso, tá bom? Então, fica 20 por 3. Repare que isso, teremos 6 aqui mais uma vez. 6 vezes 3, que dá 18, mais uma vez. Prontos? 2 e pronto, então teremos 6, aí. Então, podemos dizer sim que CA é igual a 0, podemos aproximar, teremos 67. Dá para ver que CA é menor que CB, porque CA é menor que CB. Ok? Então, podemos avançar. Número 4. Sejam M e N', dois diâmetros perpendiculares de uma circunferência de raio igual a 5 cm. Do ponto B da circunferência são traçadas duas perpendiculares, os diâmetros BC e BA. Ache o comprimento do segmento AC. Então, querem este segmento aqui, AC. Mas dá para ver que, na verdade, este é um quadrado. Temos esta figura aqui que é um quadrado. Este é um quadrado. Então, se é um quadrado, então vamos lá destacar aqui o nosso quadrado. Se é o quadrado, quer dizer que esta diagonal AC é igual a BO. É igual a BO. É igual a isto aqui. BO. E podemos ver uma coisa. BO, na verdade, é raio. E temos aqui o raio que é igual a 5. Então, AC é igual a BO, que é igual ao raio da circunferência, que é igual a 5 centímetros. Dá para ver que é simples, não tem nenhuma ciência. Então, AC igual a 5 centímetros. No triângulo ABC, AC é igual a AB. AC é igual a AB. Gama é igual a 30 graus. Se duplicarmos a amplitude do ângulo gama, formando o triângulo A', B', com A', deixa eu trocar aqui a cor, com A', igual a B', o que acontece com o ângulo alfa? Então, querem saber o que acontecerá com o ângulo alfa depois dessa multiplicação? Temos que pegar o triângulo A, B, C primeiro. É assim, no triângulo ABC, nós sabemos que o lado AC é igual a AB. Significa que o ângulo gama é igual ao ângulo beta. Por quê? Porque se os lados são iguais, então significa que esses dois ângulos são iguais. Porque repare que o ângulo gama projeta este lado e o ângulo beta projeta este lado aqui. E se os lados são iguais, então teremos os mesmos ângulos. Então teremos alfa, teremos o ângulo beta, que é igual a gama. Então temos o ângulo beta, temos aqui o ângulo beta,
que é igual ao ângulo gama. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, podemos escrever alfa mais beta mais gama igual a 180 graus. E nós sabemos que beta é igual a gama igual a 30 graus. Então, podemos fazer. Teremos alfa mais 30 mais 30 igual a 180 graus. Alfa, 30 mais 30 sabe-se que dá 60, então teremos alfa mais 60 igual a 180 graus. Então, teremos alfa igual a 180. 60 passa para o segundo membro, fica negativo. 180 menos 60 é igual a 120 graus. Então, temos aqui 120 graus. Prontos. Então, temos o ângulo alfa no triângulo ABC. Agora, temos que determinar o ângulo, vou chamar de alfa linha, que é do triângulo A', B', C. Mas o que acontece agora? Vamos lá pegar aqui o triângulo. Vamos pegar aqui o triângulo A, B, C. A linha, B', C. O que nós temos aqui? Repare que AC é igual a BC. Significa que o ângulo alfa linha é igual ao ângulo beta linha. Explicamos por que isto acontece. Se coloco aqui o ângulo alfa, neste caso o meu ângulo beta linha, então o ângulo beta linha projeta este lado e o ângulo alfa linha este lado. Então, se os lados são iguais, teremos ângulos iguais. Neste caso, alfa linha e beta linha iguais. Então, são iguais. E, de acordo com o problema, o ângulo gama foi duplicado. Então, gama foi duplicado. Então, temos aqui o dobro de 30, que dá 60 graus. Então, duplicaram o ângulo gama. Então, podemos fazer aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, teremos alfa linha mais beta linha são iguais. Então, podemos escrever aqui 2 vezes alfa linha, porque são iguais, então podemos escrever alfa no lugar de beta. Então ficamos com alfa mais alfa, que é igual a 2 alfa. Mais gama linha, 60 graus, igual a 180 graus. 2 alfa será igual a 180 graus menos 60 graus. Então, teremos alfa igual 180 menos 60 é igual a 120 sobre 2. Sobre 2 por quê? Porque o 2 está a multiplicar o alfa, passa para o segundo membro, divide o 120. Teremos alfa linha, esquece aqui alfa linha, igual a 60 graus. Então, dá para ver que o ângulo reduziu pela metade. Diminuiu 2 vezes. Claro, pode demonstrar isso, né? Alfa linha sobre alfa é igual. Alfa linha deu 60 graus e alfa 120 graus. Elimina 120, elimina 0 com 0. Então, ficamos aqui com alfa sobre alfa linha, que será igual a
6 por 12, podemos dividir ambos por 6, porque é o maior divisor comum. Então, teremos 1 aqui, 12 por 6, 2. Então, dá para ver que o nosso alfa, podemos escrever aqui, o nosso alfa linha será igual a 1 sobre 2 alfa. Então, diminuiu 2 vezes. Então, a opção correta, C. Não tem ciência. Número 6. Exprima B em função de K, sabendo que 4K é igual a 3A e que B é metade de A. Então, queremos escrever uma expressão B em função de K. E temos um dado importante aqui. Repare que nós não temos B aqui, tá bom? Mas temos um dado importante. B é metade de A. Então, B metade de A. Então, podemos isolar o A. Então, o 2 está a dividir, passa para outro membro, multiplica o B, fica 2B igual a A. Se 2B é igual a A, significa que A é igual a 2B. Então, no lugar de A, vamos escrever 2B. Então, fica 4K igual a 3 vezes 2B. Podemos trocar isto de posição. Então, fica 3 vezes 2B, que eu não quero multiplicar isto, igual a 4K. Em matemática, nós trabalhamos com simplificações, tá bom? Então, fica B igual a 4K. 2 vezes 3, tudo isso passa para o segundo membro. Então, fica 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, mesma coisa. Tá bem? Então, 4 por 2, sabe-se que é igual a 2. Então, ficamos com 2K sobre 3. Ou seja, B é igual a 2 terços de K. Então, opção correta, opção A. 7. O resto da divisão do polinômio P de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 1 por x mais 2 é. Temos que aplicar o teorema do resto. O teorema do resto diz que o resto da divisão de um polinômio P de x por um binômio x menos a é o valor de P de A. Então, o resto é igual a P de A. Neste caso, primeiro temos que anular o binômio x menos a igual a 0, x igual a A. Então, conhecendo A, sim podemos calcular o resto. Então, vamos fazer aqui o nosso exercício. Então, temos que anular o binômio. Então, fica x mais 2 igual a 0. Agora, passando o 2 para o segundo membro, fica menos 2. Então, temos o nosso A, menos 2. Então, o resto será igual a P de menos 2, que será igual a menos 2 ao cubo mais 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 3 vezes menos 2 menos 1. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Dá negativo porque o expoente é ímpar. Mais menos 2 ao quadrado é igual a 4. Expoente par, então fica positivo. Então dá 4. 4 vezes 3, 12. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Então, e o menos 1 igual. Menos 8 mais 12 é igual a 4. 4 mais 6 é igual a 10. 10 menos 1 igual a 9. Número 8.
Um funcionário ganhou 250 mil meticais por um dia de trabalho, incluindo o pagamento de horas extraordinárias. O seu salário excede em 200 mil meticais o que recebeu pelas horas extraordinárias. Qual é o salário sem incluir as horas extraordinárias? Vamos chamar aqui duas variáveis, x e y. X é o salário sem incluir as horas extraordinárias. Y é o valor recebido pelas horas extraordinárias. Então, de acordo com o problema, o funcionário ganhou 250 mil meticais por um dia de trabalho, incluindo o pagamento de horas extraordinárias. Então, salário mais o valor recebido pelas horas extraordinárias é igual a 250 mil meticais. O seu salário que é X, excede em 200 mil meticais o que recebeu pelas horas extraordinárias. O seu salário excede em 200 mil meticais o que recebeu pelas horas extraordinárias. Então, temos aqui as equações. Temos duas equações e duas variáveis. É um sistema de equações. Vamos aplicar o método de substituição. No lugar de x, vamos escrever y mais 200 mil. Vamos aplicar substituição. Então, teremos, lembre-se, o objetivo é achar o x. Podemos continuar aqui. Então, aqui fica y, vamos trocar aqui, neste caso, o x por y mais 200 mil. Então, ficamos com y mais 200 mil mais o y é igual a 250 mil. É uma equação linear. Vamos colocar um traço aqui. Pronto, podemos continuar. Y mais y dá 2y. Então, ficamos com 2y igual. Aqui temos 250 mil menos 200 mil. Como? O 200 mil é positivo, passa para o segundo membro, fica negativo. Então, ficamos com 250 mil menos 200 mil. Isto dá 50 mil. Então, temos aqui 50 mil. 2 está a multiplicar o y, passa para o segundo membro, divide 50 mil. Então, ficamos com y igual a 25 mil. Então, temos o valor recebido pelas horas extraordinárias. Nós queremos o salário sem incluir as horas extraordinárias. Queremos o valor do x. Então, nesta equação, no lugar de y, podemos agora substituir. Repare que o y é este aqui. Então, ficamos com... Então, podemos escrever aqui x é igual a 25 mil mais 200 mil. 200 mil mais 25 mil é igual a 225 mil. Opção D. Número 9. E seja f uma função par de domínio intervalo fechado de menos 3 a 2 fechado e contradomínio intervalo fechado de menos 5 a 3 fechado. Qual é o contradomínio da função módulo de f? E nós sabemos que módulo de qualquer número é igual a um número positivo. E o nosso contradomínio é y pertence intervalo fechado de menos 5 a 3. Esse
é o contradomínio da função f. Agora, aqui existem números negativos. Então, podemos separar ou dividir o intervalo. Então, ficamos com y pertence intervalo fechado de menos 5 a 0, reunião com intervalo fechado de 0 a 3. De menos 5 a 0 temos números negativos. Então, o contradomínio da função módulo seria y pertence intervalo fechado. Repare que se eu aplico o módulo neste intervalo, fico com intervalo de 0 a 5. Todos negativos transformam-se em positivos. Então, podemos fazer a reunião. Então, seria de 0. Repare que a reunião deste com este continua intervalo fechado de 0 a 5. Os números de 0 a 3 fazem parte do intervalo 0 a 5. E pronto, temos aqui a nossa opção C. O ponto P pertence à função y igual a g de x. Qual é a ordenada x do ponto Q, sabendo que y igual a g de x é uma função ímpar? Uma função ímpar obedece essa relação. F de menos x é igual a menos f de x. Simples. Neste caso, se f de menos 2 é igual a 3, e repare que este aqui será o nosso f de x. Se a função é ímpar, significa que f de 2 é igual a menos 3. Dá para perceber a lógica? Simples. Se este aqui é o nosso f de menos x, então f de menos x é igual a menos, que está aqui um menos da fórmula, f de x. F de x é o f de menos 2, que deu 3. Então, este é o nosso f de x. Então, é simples. É muito simples, na verdade. Então, f de menos x é igual a menos f de x. F de 2, que será f de menos x, é igual a menos 3. Ok? Então, é só colocar o sinal, na verdade, né? Se eu sei que f de menos 2 é igual a 3, então f de 2 é só trocar. Então, será menos 3. Simples. 11. A figura apresenta parte da representação gráfica de uma função f de domínio R. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, opção A, limite de f de x quando x tende à esquerda de 3. Então, x tende à esquerda de 3. A esquerda, na verdade, é aproximar pela esquerda, né? Então, x tende à esquerda de 3 é igual a f de 3. Será? Quando x tende pela esquerda, f de 3 dá para ver que não existe, porque a função à esquerda é esta aqui. Ok? Então, opção errada. Ok? B. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é diferente de f de 3. Sim, este ponto é verdade. E limite quando x tende pela direita, agora pela direita, que é esta função aqui, né? Quando você faz isto pela direita, é igual a f de 3. Sim, é verdade, porque este ponto está definido. F de 3 é igual a um certo número aqui. Então, esta opção é a opção correta. Opção B. Simples. Número 12.
A solução da equação 1 sobre 2 elevado a x menos 1 sobre 4 elevado a x igual a 0 é. Temos uma equação exponencial. Então, vamos manter aqui 1 sobre 2 elevado a x, passar 1 quarto elevado a x para o segundo membro. Então, fica positivo. Nós sabemos que na resolução de equações exponenciais, primeiro temos que reduzir a mesma base. Então, aqui podemos escrever 1 sobre 2 elevado a x. 1 quarto é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, porque sabe-se que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, podemos escrever aqui 1 sobre 2 ao quadrado, mas temos o x lá, potência de uma potência, então fica elevado a x. Mas sabe-se que na potência de uma potência nós multiplicamos os expoentes, então podemos escrever isto dessa forma. Temos bases iguais, então podemos igualar os expoentes. Então, é só passar aí o 2x para o primeiro membro. Ficamos com x menos 2x igual a 0. X menos 2x igual a menos x. Menos x igual a 0. Multiplicando isto por menos 1, ficamos com x igual a 0. Então, a nossa opção correta, a opção certa, A. 13. De uma função h definida num certo domínio, sabe-se que a sua derivada está igualmente definida no mesmo domínio e é dada por h' de x igual a x mais 3 cosseno de x. O valor de limite de h de x menos h0 sobre x quando x tende a 0 é. Na verdade, essa expressão corresponde à derivada da função no ponto da abscissa x igual a 0. Então, é simples. Isto é igual a h' de 0, a derivada no ponto da abscissa x igual a 0. Então, nós temos a derivada que está aqui, no lugar de x, colocamos 0, então fica 0 mais 3 cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1, então ficamos com 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, temos aqui a nossa opção. Número 14. Qual é a medida do lado x, sabendo que AC é paralelo a BE? Se BE é paralelo a AC, significa que tem a mesma inclinação, tem o mesmo declive. Se tem a mesma inclinação, podemos concluir que a razão 4 sobre 5 é igual a x sobre 3 mais 5 é igual a 8. Então, esta razão 4 sobre 5 é igual a x sobre 8. Então, é simples, é só isolar o x. Então, x é igual a 4 sobre 5. Repare que o 8 está a dividir o x, passa para o segundo membro, passa para o outro membro, né? Aqui é primeiro, na verdade, só depois fiz uma inversão. Então, passa para outro membro, multiplica o 4. Ou podia fazer isto, aplicar essa regra de 3, que é simples também, tanto faz, tá bom? Então temos aqui x igual 4 vezes 8, 32 sobre 5. Tá bom? Podia aplicar aqui, é só multiplicar 5x, podia fazer desta forma. 5x igual 8 vezes 4, 32. É a mesma coisa. X igual a 32 sobre 5. É a mesma coisa, tá bom?
Então, podemos continuar aqui. Ok, nós temos... deixa eu tirar isto. Então, podemos dividir. Então, temos aí 32 sobre... dividido, neste caso, por 5. 32 dividido 5, neste caso, 6 vezes, né? 6 vezes 30. 32 menos 30, sabe-se que dá 2. Ok? Tá certo? Então, aqui ficou 6 vezes 5, que dá 30. Colocamos um número simétrico, então ficou menos 30. Então, 32 menos 30 é igual a 2. Ou podia fazer passo a passo. 2 menos 0, que dá 2. 3 menos 3, 0. Então, dá 2, tá bem? Prontos. Então, temos aqui o resto 2. 2 por 5 é possível? Não. Então, temos que colocar o 0 aqui e colocar uma vírgula aqui. Então, 20 por 5 é possível 4 vezes. Então, 4 vezes 5 dá 20. Pronto? Temos aqui menos 20, que dá resto 0. Então, 32 por 5 é igual a 6,4. Neste caso, opção C. Número 15. Qual é o valor da soma algébrica seno de 240 graus menos cosseno de 150 graus mais tangente de 330 graus? Primeiro temos que conhecer o círculo trigonométrico, que é um círculo de raio unitário e o centro coincide com a origem do referencial. Então temos aqui 1, menos 1, menos 1. Temos aqui 0 graus, 90 graus. Temos aqui 180 graus. Temos aqui 270 graus. E temos aqui 360 graus. Este é o círculo trigonométrico. Agora, temos que reduzir esses ângulos ao primeiro quadrante, de modo a facilitar a nossa vida. Mas há uma coisa, no primeiro quadrante, o seno é positivo, então o seno é positivo, assim como o cosseno é positivo. Então, são positivos, né? Falo de seno e cosseno. No segundo quadrante, o seno está associado a y, então, no segundo quadrante, o seno neste caso, seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, lembre-se, cosseno associado a x e seno associado a y. No terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. No quarto quadrante, então, o cosseno é positivo, porque cosseno é associado a x, e seno é negativo. É importante isso. Agora, tangente é simples, porque tangente é seno sobre cosseno. Então, no primeiro quadrante, como temos o mesmo sinal, tangente é positivo. No segundo quadrante é negativo, no terceiro positivo e no quarto negativo. Tá bem? Simples. Agora, temos que reduzir esses ângulos para o primeiro quadrante. Se estamos no segundo quadrante, a redução é feita desta forma. Então, é 180 menos o alfa. Se estamos no segundo quadrante. Então, se estamos no segundo quadrante, a redução é essa. 180 graus menos alfa. Se estamos no terceiro quadrante, a redução é essa. Alfa menos 180 graus. Se estamos no quarto quadrante, a redução é essa. Será 360 graus menos alfa. Então, podemos fazer 240 graus
está no terceiro quadrante. Então, e sabe-se que o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, teremos menos seno. O nosso alfa, 240 graus, menos 180 graus. 150 está no segundo quadrante. E sabe-se que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, teremos menos, mas podemos conjugar os sinais. Então, teremos logo mais, né? Porque temos esse menos e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, teremos menos, menos, fica mais. Cosseno de 180 menos o nosso alfa 150. 330 graus está no quarto quadrante e tangente no quarto quadrante é negativo. Sabe-se que tangente é seno sobre cosseno. E seno e cosseno no quarto quadrante têm sinais diferentes. Então, teremos menos tangente 360 menos 330 graus. Então, teremos menos seno de 240 menos 180 graus é igual a 60 graus. Mais cosseno de 180 graus menos 150 dá 30 graus. 30 graus. Menos 360 menos 330 dá 30 graus. Então, teremos menos tangente de 30 graus. Igual a menos seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Mais cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Menos tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, podemos cancelar esses dois, que são simétricos. Isso será igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, nenhuma das alternativas anteriores. Então, temos aqui a opção D. Número 16. No intervalo de menos π a 2π, é um intervalo fechado, a solução da inequação menos 1 sobre 2 menor ou igual a seno de x é. Bom, primeiro, se calhar, podemos organizar esta inequação. Significa, vamos passar o seno para o primeiro membro, então fica menos seno de x menor ou igual. Passamos o menos 1 sobre 2 para o segundo membro, fica positivo. Agora sim podemos multiplicar por menos 1. Então ficamos aqui com menos 1 vezes menos seno de x, fica seno de x. Menos 1 altera a desigualdade, fica maior ou igual a menos 1 sobre 2. Então temos uma inequação deste tipo, tá bem? Agora, precisamos recorrer ao círculo trigonométrico. Então vamos fazer isso. Então, temos aqui o círculo trigonométrico, que nós sabemos que é um círculo de centro na origem do referencial e raio igual a unidade. Agora, nós queremos
calcular esta equação, sin de x maior ou igual a menos 1 sobre 2, no intervalo de menos π a 2π, no intervalo fechado, de menos π a 2π fechado, ok? Primeiro, temos aqui 0 a 2π, mas aqui querem de menos π a 2π, então podemos começar aqui. Então, este aqui é de menos π a 0, de menos π a 0, depois colocar daqui, tá bom? Depois, então, é uma meia volta, na verdade, esta meia volta aqui, esta meia volta, até aqui. Então, depois continuamos 0 a 2π, então temos esse intervalo, que é de menos π a 2π, então é dar esta volta, até podemos separar este intervalo, só para deixar claro, significa menos π a 0, reunião com o intervalo fechado de 0 a 2π, né? Na verdade é isto, né? Este intervalo significa isto, tá bom? Tá bem, então vamos a isso. Primeiro temos que localizar o menos 1 sobre 2. O menos 1 sobre 2, sabe-se que o seno é associado a y, então aqui, menos 1 sobre 2. O seno de x maior que menos 1 sobre 2. São todos números, bom, é toda esta zona aqui, então podemos até destacar a zona. É toda esta zona, bom, esta zona aqui. Esta zona aqui, ok? Em que temos valores maiores que menos 1 sobre 2, ok? Então, é isso que nós queremos. Então, podemos aqui calcular, ok? Então, nós sabemos que o seno, podemos escrever em forma de equação, seno de x igual a menos 1 sobre 2. Existe um ângulo que transforma o seno em menos 1 sobre 2. Claro, nós conhecemos o ângulo no primeiro quadrante. Neste caso, esquece esse menos, tá bom? O x seria 30 graus. 30 graus é o mesmo que π sobre 6, certo? Então, temos um ângulo. Mas nós queremos o seno de menos 1 sobre 2, não o seno de... Bom, nós queremos seno de x igual a menos 1 sobre 2, não 1 sobre 2. Então, esse ângulo temos que reduzir, temos que saber qual é o valor, o seu valor aqui. Mas é simples, né? Vamos começar do intervalo de menos π a 0, só para facilitar. Né? Neste intervalo aqui de menos π a 0, tá bom? Para achar as soluções, tá bom? Só para facilitar. Então, significa menos π sobre 6 aqui, ok? Então, podemos facilitar sim. Então, já encontramos um ângulo. Ok? Isso podemos deixar. Então, temos aqui, né? Temos menos π sobre 6. Agora, e aqui, neste intervalo, porque a solução existe, repare que de menos π a 0 temos esta zona e esta aqui. Aqui já encontramos o ângulo, está aqui, menos π sobre 6. Agora, este ângulo vale quantos graus? Então, menos π é só adicionar 30 graus, ok? Mais 30 graus, terá o valor deste ângulo aqui, ok? Então, é simples, né? Podemos fazer isto. Podemos fazer aqui. Menos π, então deixa eu escrever isto. Então, temos menos π mais π sobre 6. Calculando isto, teremos 6 vezes menos π, que dá menos 6π. Menos 6π mais π dá menos 5π sobre 6. E 5π sobre 6 significa 150 graus. Então, isto é menos 150 graus, ok? De fato é isso, está neste intervalo. Faz sentido, né? Então, temos aí. Então, podemos começar, podemos, se calhar, criar algumas soluções. Né? Primeiro no intervalo de menos π a 0, tá bom? Só para facilitar. Então, temos aqui que x pertence,
intervalo fechado. Então, temos essa solução, que é de menos π a π sobre a menos 5π sobre 6. Então, intervalo fechado de menos π a menos 5π sobre 6, fechado, reunião, porque temos esse espaço vazio aqui, com intervalo fechado de este ângulo, nós conhecemos, menos π sobre 6 a 0 fechado. Então, essa solução corresponde ao intervalo de menos π a 0, né? Porque eu disse que menos π a 2π significa 0, significa menos π a 0, reunião, intervalo fechado de 0 a 2π. Então, pelo menos temos uma parte. Então, separei o intervalo só para facilitar aqui. Então, falta. Agora, esqueça esses menos π sobre 6. Agora, temos um círculo. Agora estamos a ser de 0 a 2π. Ok? De 0 a 2π. Quais são as soluções que nós temos? Estamos a ser daqui. De 0. Então, será de 0 a menos π. A π, eu disse para esquecer isto, então até podemos eliminar esses valores aqui só para não nos atrapalhar agora. Estamos no intervalo de 0 a 2π, então esqueça esses valores, esqueça isso, tá bom? Esqueça isso, para facilitar. Temos que localizar estes ângulos aqui. Agora mudaram, já não é aquele menos π sobre 6, porque estamos no intervalo de 0 a 2π, ok? Então temos que tirar isto. Tira isto, esquece aquilo, ok? Então vamos. Quais são esses ângulos? Temos que escrever aqui. Este ângulo está no quarto quadrante. Este aqui. Né? Este ângulo está no quarto quadrante. Ok? Se está no quarto quadrante, nós sabemos que o ângulo no primeiro quadrante é π sobre 6, então podemos achar um ângulo. Então seria 2π menos π sobre 6. Que é igual a 6 vezes 2π dá 12π. 12π menos 1 dá, menos π. Menos 1π dá 11π sobre 6. E 11π sobre 6 significa, está aqui, 330 graus. Ok? Temos aqui. Então já temos este ângulo aqui. Agora falta este ângulo aqui. Estamos no terceiro quadrante. Então significa, para achar esse ângulo, é simples. Então é π, esse π mais este ângulo que nós sabemos que são 30 graus no primeiro quadrante. Então π mais π sobre 6, que são 30 graus. Igual 6 vezes π dá 6π, 6π mais π dá 7π sobre 6. Então temos os ângulos, os limites, né? E 7π sobre 6 significa 210 graus. Mas é fácil de converter radiano para grau, é só no lugar de π escrever 180 graus. Só isso, ok? Prontos, temos aí, então podemos continuar com a solução. Agora, estamos a sair de 0, então de 0 a 7π sobre 6. Então, reunião com intervalo fechado de 0 a 7π sobre 6, fechado, porque temos um vazio aqui. Reunião com intervalo fechado de 11π sobre 6, que são 330 graus, a 2π.
Então, eu separei os intervalos, depois fiz uma reunião. Então, separei de menos π a 0, tirei as soluções são essas aqui. Fiz uma reunião com o intervalo de 0 a 2π, que as soluções são essas aqui. Tá bom? Agora sim, podemos simplificar a solução. Aí tem valores onde podemos associar. Então, x pertence, intervalo fechado, de menos π a menos 5, π sobre 6, que não dá para associar, fechamos. Reunião com intervalo fechado de menos π sobre 6. Isto fica 7, fica de menos π sobre 6 a 7π sobre 6. Então, associamos. Fechar. Reunião com intervalo fechado de 11 sobre 6 π a 2π. Essa é a solução da inequação. Então, nenhuma das alternativas anteriores. Número 17. A soma 1 mais 4 terços, mais 5 terços, mais 2, mais 7 terços, mais 8 terços, mais 3. Essa soma é igual a... Primeiro temos que verificar se é uma progressão aritmética ou progressão geométrica. E nós sabemos que numa progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Podemos pegar os primeiros dois termos, então a diferença fica d igual a 4 terços menos 1, que será igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3, 4 menos 3 dá 1, então ficamos com 1 terço. A diferença, podemos pegar esses dois aqui, 5 terços menos 4 terços, temos 1 terço. Então, dá para ver que a diferença é 1 terço. Veja, 7 sobre 3 menos 2 também dá 1 terço. 8 terços menos 7 sobre 3 também dá 1 terço. Então, a diferença é de 1 terço. Então, se nós temos a diferença d igual a 1 terço, que é o constante, temos o primeiro termo, que é igual a 1. Temos a n, o último termo, a n, que é igual a 125. Então, podemos calcular a soma de todos os termos. Então, podemos escrever aqui, soma. A soma é igual a n vezes o primeiro termo mais o último termo sobre 2. Aqui nós temos a 1, temos a n, só que não temos o n. Para achar o n, temos que recorrer à fórmula do termo geral. E nós sabemos que a fórmula do termo geral, numa PA, é esta, a n igual a 1 mais, então, igual a 1 mais n menos 1 vezes d. Nós conhecemos a n, 125, o primeiro termo, 1, mais não conhecemos o n, vezes o d, que é 1 terço. 1 passa para o primeiro membro, fica negativo, então ficamos com 125 menos 1, que dá 124, igual a n menos 1 sobre 3. Bom, o 3 está a dividir o n menos 1, então teremos n igual, bom, teremos aqui, esse produto dá 372 igual a n menos 1. É só multiplicar. 3 vezes 4
dá 12, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, mais aquele 1, 7. 3 vezes 1 dá 3. Então, temos aí 372. Então, podemos concluir que o nosso N, o menos 1 passa para cá, fica 372 mais 1, que dá 373. Então, o nosso N é 373. Prontos, então podemos recorrer à nossa fórmula da soma. Então, teremos soma de N termos igual ao nosso N, 373. Primeiro termo, 1. Último termo, 125. Sobre 2. Soma é igual. Então, é só manter aí o 373. Então, teremos vezes 1 mais 125 dá 126 sobre 2. Então, teremos aí 373 vezes 126 sobre 2 é igual a 63. É só efetuar esse produto. 373 vezes 63. Então, este produto podemos fazer aqui 373 vezes 63. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Vai 1. Vai 2, na verdade, porque 21 vai 2. 3 vezes 3 dá 9, mais 2, 11. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 7 dá 42, mais 1 dá 43, vai 4. 6 vezes 3 dá 18, 18 mais 4 dá, 18 mais 4 dá 22. Então, temos aqui 22. Agora podemos fazer 9 mais 0 dá 9. 1 mais 8, 9. 1 mais 3, 4. 1 mais 2, 3. E temos aqui o 2. Certo? Então, temos aqui 23.499. Número 18. O valor máximo da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado no intervalo fechado de menos 1 a 4 fechado é. Primeiro temos que achar a derivada. Neste caso, temos que achar a primeira derivada. F de x será igual a 3x ao quadrado menos 6x. Nós sabemos que a derivada da função polinomial é simples. Na verdade, é só fazer isto aqui. O expoente é esse. Em seguida, tiramos uma unidade no expoente. É o que eu fiz aqui, na verdade. Então, ficou 3x ao quadrado menos 6x. Ok? Então, vamos a isso. Em seguida, temos que anular a derivada. Então, ficamos com 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Temos uma equação quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx. Uma equação quadrática incompleta. Vamos evidenciar o x. Então, ficamos com x, que multiplica 3x menos 6 igual a 0. E vamos aplicar a lei de anulamento do produto. Então, temos aqui x igual a 0,
ou 3x menos 6 igual a 0. Então, temos aqui x igual a 0 ou 3x igual a 6. X igual a 0 ou, isolando o x aqui, ficamos com x igual a 6 sobre 3. E 6 sobre 3 sabe-se que é igual a 2. Então, temos aí os zeros, que é 0 e 2. Então, vamos para a tabela. Temos que preencher aqui a tabela. X. Temos a derivada, neste caso a primeira derivada. E temos a função. Querem o valor máximo. Querem o valor máximo. Então, estamos no intervalo de menos 1 a 4, então podemos fazer aqui de menos 1 até o 0. Neste caso, o primeiro 0 aí, nós temos o 0. Colocamos aqui aberto. Fechamos aqui. Depois temos aberto de 0 a 2. Então, temos aqui intervalo aberto de 0 a 2. Aberto aqui. Fechamos 2. Okay. Depois temos intervalo aberto de 2 a 4. Fechado. Pronto, então temos aqui o x. Essa é a variação do x. O 0 anula a derivada, assim como o 2. São zeros da nossa primeira derivada. Agora temos que estudar o sinal da função derivada. De menos 1 a 0. Podemos pegar o menos 1. Né? Calcula aí a derivada. Está aqui a função derivada. No lugar de x, é só escrever menos 1. Então teremos f', pode fazer um cálculo mental, f' de menos 1, por exemplo, que será igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1. Então, temos 3 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 3, menos 6 vezes menos 1, dá mais 6. Então, isto dá 9. Então, temos que a derivada é positiva. Então, podemos tirar isto, né? Podemos colocar aqui positiva. Depois, de 0 a 2, pega um número qualquer, pode pegar 1. Então, ficamos com 3 menos 6, que dá menos 3. Então, a derivada é negativa. De 2 a 4, pega um número, pode ser 3. Então, fica 3 vezes 3 ao quadrado. Sabe-se que 3 ao quadrado é 9. Então, ficas com 3 vezes 9, que dá 27. 27 menos, então ficamos com 27 menos 6 vezes 3, que é 18. Então, 27 menos 27, neste caso, menos 18, é igual a 9. Então, temos aqui 9. Okay? Então, deixa eu tirar isto. Então, temos aqui 9. 9 é positivo. Então, temos mais. Só isso. Então, estudamos o sinal da nossa primeira derivada. Agora, onde a função derivada é positiva, a função mãe, ela cresce. Onde a derivada é negativa, a função mãe decresce. Então, aqui, cresce. f de 0 é simples. No lugar de, neste caso, f de 0, na função mãe, calcula f de 0. Bom, nem precisa fazer isso, porque dá 0. f de 2, no lugar do x na função mãe, escreve aí 2. Então, fica f de 2 igual a 2 ao cubo, que dá 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. Então, temos aí 8
menos 12, que é igual a menos 4. Então, aqui temos menos 4. Então, mas lembre-se, nós queremos o valor máximo da função. Veja que a função cresce, atinge o máximo, decresce, atinge o mínimo. Então, dá para ver que o nosso máximo está aqui. Então, temos o nosso máximo, ok? Então, f de 0, que é igual a 0. Esse é o nosso valor máximo. Tá bom? Então, temos aí 0. Então, o valor máximo da função deste intervalo, 0. Número 19. Determine o valor mínimo do domínio da função. Então, queremos o valor mínimo do domínio da função. E nós sabemos que uma raiz de índice par não pode, ou seja, o seu radicando não pode ser negativo. Então, o radicando é tudo isto que está dentro da raiz, neste caso, que está dentro do radical, não pode ser negativo. Então, x menos 1 sobre x deve ser maior ou igual a 0. Essa é a condição. Então, fazendo isto, x vezes x, aqui só para termos o mesmo denominador, teremos x ao quadrado menos 1 sobre x maior ou igual a 0. Podemos fatorizar? Sim, podemos fatorizar isto. Temos um caso notável, diferença de quadrados. Então, podemos escrever x menos 1 vezes x mais 1 sobre x maior ou igual a 0. Então, temos a nossa inequação fatorizada. Precisamos dos valores críticos. Neste caso, é só anular cada fator que nós temos aí. Então, x menos 1 igual a 0. Então, temos o primeiro valor crítico, que é 1. Podemos pegar o x mais 1. X mais 1 igual a 0. Então, teremos aqui x igual a menos 1. Agora, podemos pegar o x igual a 0. Então, temos esses valores críticos. São valores críticos. X igual a 0, x igual a menos 1 e x igual a 1. Agora, vamos para a tabela. Então, temos aqui a tabela. Primeiro, preenchemos aqui nos fatores x menos 1. Preenchemos aqui. X mais 1. Aqui. O x aqui. E a expressão aqui. Né? Toda a expressão aqui. Então, depois, temos os valores críticos. Menos 1, 0, 1. Aqui colocamos os intervalos, intervalo aberto de menos infinito a menos 1, aberto. Aqui de menos 1 a 0. Aqui de 0 a 1. E aqui de 1 a mais infinito. Agora, nós sabemos que as expressões se anulam. Veja que x menos 1 se anula quando x é igual a 1. O x mais 1 se anula quando x é igual a menos 1. E x se anula quando x é igual a 0. Isto facilita o preenchimento da tabela. Então, o x menos 1 então, se anula aqui quando x é igual a 1. O x mais 1, vamos colocar 0 aqui, porque se x for igual a menos 1, a expressão se anula. O x é 0 aqui. Temos que preencher a tabela de uma forma simples. O 0 separa números negativos dos positivos, ou vice-versa.
De menos infinito até o menos 1, se colocarmos aqui um número qualquer neste intervalo, teremos sinal negativo. Então, podemos preencher aqui menos, menos, até chegar aqui no zero. Então, depois do zero teremos mais. Expressões lineares como essas que apresentam o grau 1 facilitam a nossa vida. Então, aqui teremos um número negativo, não precisa levar o valor, neste caso o menos 1, colocar aqui, não precisa fazer isso. Coloca n de negativo, aqui coloca n de negativo. Então, temos negativos até chegar no zero. Faz sentido. O x mais 1 é 0 quando x é igual... Bom, o x mais 1 é 0 quando x é igual a menos 1. Então, teremos um sinal aqui. De menos infinito até menos 1, temos um sinal que é negativo. Então, depois do zero, teremos mais, mais, mais. Então, o positivo, vamos colocar aqui P de positivo. E aqui vamos colocar P de positivo. Simples. O x, nós temos 0 aqui, significa que temos um sinal aqui que é negativo, porque de menos infinito até menos 1 temos menos, então teremos menos até chegar no zero. Depois teremos mais, mais. Aqui colocamos n de negativo, não precisa calcular. Aqui colocamos p. Não faz sentido eu colocar n aqui, por exemplo. Veja aqui tenho mais, mais. Não posso colocar menos de repente. Então, é positivo. Não precisa calcular isto. Agora, aqui na expressão temos que efetuar esta operação. Repare que tenho, na expressão, tenho x menos 1 vezes x mais 1 sobre x. O menos é o valor de x menos 1. Este menos aqui é o valor de x mais 1 na expressão. E este é o valor de x na expressão. Então é simples. Na verdade temos menos vezes menos dividido por menos. Mas não precisa fazer esse jogo. Apenas veja se temos um número par ou ímpar de menos. Temos um número ímpar de menos, então teremos menos. Aqui temos um número par de menos, teremos mais. Temos um número ímpar de menos, menos. Aqui não temos menos, então ficamos com mais. Aqui é necessário ter muito cuidado. Repare que o x aparece no denominador. Se x for igual a zero, a expressão não faz sentido. A expressão não existe. Ok? Então, aqui temos n, que é o valor de x menos 1. O zero é o valor de x mais 1. Então, podemos escrever aqui zero, porque zero é elemento absorvente na multiplicação. Então, temos 0 vezes n, que dá 0, e 0 sobre n dá 0. Então, aqui temos o 0, esse 0 pertence a x, então não existe, porque o x não pode ser 0. Então, não existe. Aqui temos o 0 que pertence ao x menos 1, então podemos escrever aqui 0, certo? Agora, a nossa expressão deve ser maior ou igual a 0. Temos que identificar esses intervalos simples. Então, este intervalo. Então, encontramos aqui, este é o nosso intervalo, aqui positivo, a expressão. Aqui também temos expressão positiva. Então, podemos escrever o nosso domínio. Domínio, temos aqui, domínio, x, pertence, intervalo. Então, aqui temos mais, pega este intervalo aqui, ok? Será fechado, não aberto, porque repare que temos maior ou igual. E o menos 1 faz parte do domínio. Então, temos menos 1 a 0. 0 aberto, porque repare que o 0 não faz parte do domínio. Aqui não existe. Então, aberto, reunião, intervalo fechado. Fechado, estamos aqui, fechado de 1, porque 1 faz parte do domínio. 1 a mais infinito aberto.
mais infinito aberto. Então, este é o nosso domínio. Mas aqui, o pedido... Bom, aqui nós queremos o valor mínimo do domínio da função. Repare que o valor mínimo do domínio da função é o menos 1. Este aqui é o mínimo. Então, a opção correta é a opção C. Não tem ciência. Número 20. É CGH uma função cujo gráfico tem um ponto máximo da abscissa x igual a 2. A qual dos seguintes gráficos poderá representar o da primeira derivada de h? E nós sabemos que se a função derivada for positiva num certo intervalo, significa que a função mãe cresce. E se a função derivada for negativa num certo intervalo, significa que a função mãe decresce. E a abscissa do ponto máximo ou ponto mínimo corresponde ao zero da primeira derivada. Então, se o 2 é a abscissa do ponto máximo, significa que a derivada é nula neste ponto. Ou seja, a derivada é nula para x igual a 2. E se a função atinge o máximo, significa que a função cresce de menos infinito a 2 e decresce de 2 a mais infinito. Então, aqui a derivada é positiva, porque a função está a crescer, e aqui a derivada é negativa. Então, podemos identificar a opção correta, o nosso gráfico da derivada. De menos infinito a 2, a função derivada é positiva. Podemos eliminar esta, porque é negativa. Eliminamos esta, é negativa. Esta podemos eliminar também, porque esta função é positiva em todo o seu domínio. E o zero desta função é 1. Enquanto aqui a função é positiva de menos infinito a 2. Então, 2 está aqui. Então, a opção correta é esta. A opção correta é esta. Repare que de menos infinito a 2, a função derivada é positiva. Aqui, no ponto da abscissa x igual a 2, a derivada é nula. Aqui, porque é um zero de função. E de 2 a mais infinito, a função derivada é negativa. Então, esta é a opção certa. E pronto, esse é o fim da nossa aula. Até a próxima.